vocês estão? Estamos aqui no segundo episódio do nosso Pod Fôlego. E estamos aqui com uma convidada que logo ela vai estar falando com a gente. Então, vamos! Fala, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Diaconisa Stephanie, a filha da apóstola Luciane Terremoto, da apóstola Trovão. E estou aqui com a pastora Priscila Fortaleza. Uhul! É a nossa segunda convidada do nosso Pod Fôlego. Se você está assistindo aqui, você está acompanhando a nossa saga. É o segundo de muitos que vem por aí, vem muitos convidados. Inclusive, a gente já está entrando em contato com o nosso próximo convidado no terceiro episódio. Então, antes de qualquer coisa, para agora tudo que você está fazendo. Para. Preste atenção aqui nesse Pod Fôlego, nesse episódio, que tem muitas coisas vindo por aí. Para agora, já se inscreve aqui se você não é inscrito, curte, compartilha, manda pro vizinho, manda pro papagaio, pro amigo, pra tia. Vai seguir lá, tá aqui aparecendo aqui o Instagram da igreja, já vai seguir o Instagram da igreja, pra vocês ficarem por dentro. Tem coisas novas também no Instagram. Também tá aparecendo o da pastora, siga a pastora lá no Instagram, pra acompanhar também a vida dela, o ministério dela, que é tudo compartilhado lá pra você. E vamos tá dando início ao nosso Pod Fôlego. Bom, né? A gente conhece a pastora Priscila Fortaleza e tal, mas algumas pessoas ficam naquela dúvida, né? Qual deve ser o sobrenome da pastora? O sobrenome, né, dela na identidade, vamos dizer assim. E agora a gente vai iniciar a pastora com a senhora falando para o público o seu nome e a sua idade. Então, eu sou a pastora Priscila de Moraes. Então, eu sou Priscila de Moraes Ramos e a minha idade é 39 anos. Ano que vem tô chegando nos meus 40. Uhul! E sou a pastora Priscila Fortaleza aqui na cidade Fôlego de Vida e por onde o Senhor me envia. Bom, Priscila de Moraes Ramos, não é isso? Isso. As pessoas não sabem, né? Porque gente conhece a pastora Priscila como a pastora Priscila Fortaleza. Pastora, me conta um pouco sobre a sua família. A senhora é casada? Quanto tempo? Se a senhora tem filho? Qual é o nome do seu filho? A idade? Fala um pouquinho sobre a sua família. Então, eu sou casada, casadíssima, muito bem casada. O nome do meu amado é o pastor Henrique, Carlos Henrique. Sou mãe do Cauã, que tem 17 anos. Sou mãe da Luísa Radassa, que tem 10. E mãe do Arthur, que tem 5. Mãe de 2 príncipes e uma princesa. Isso aí. Bom, pastora, a gente, pra quem tá de perto, a gente sabe que a senhora faz faculdade e tal, começou a fazer faculdade. Pra quem não sabe, a pastora é universitária, ela estuda, faz faculdade. E agora eu queria que a senhora falasse um pouco pra gente qual é a faculdade que a senhora faz. Se a senhora pensava, eu vou fazer essa faculdade, se a senhora não pensava nisso, se foi algo de Deus. Conta um pouco sobre essa sua vida universitária, vamos dizer assim. Então, vamos lá, né? Quero iniciar dizendo que eu nunca sonhei em fazer uma faculdade de fonoaudiologia. Hoje eu faço o curso de fonoaudiologia, mas foi um presente que Deus me deu, porque lá na minha juventude, eu não terminei o meu ensino médio e depois eu me casei, formei família, tive filhos. E não tem aquela coisa assim que você olha e você achava uma coisa muito distante. Foi o que eu vivi durante muitos anos, até porque eu optei durante um período da minha vida ser mãe, ter o meu tempo como mãe, ter o meu tempo ministerial e assim, não é uma coisa que você foi obrigada a fazer, eu optei. Então assim, eu não posso falar que isso foi um peso, não foi. Ser mãe, formar minha família foi um dos meus maiores sonhos. Eu posso dizer que hoje a minha família foi um sonho realizado. Então, na verdade, a questão de eu estar fazendo faculdade, eu não pensava mais tanto. Mas quando eu saí com a minha apóstola, para pregar uma vez fora, antes disso, na mesma semana, uma discípula me deu um caderno e falou assim: pastora, esse caderno e esse estojo é para quando você começar a sua faculdade. Só que até aí
não ardia dentro de mim. E logo no final de semana seguinte eu saí com a apóstola, que ela foi pregar fora, e a gente estava almoçando, e nesse almoço o pastor lá, todo mundo conversando, mas eu não estava perto dele, não estava conversando com ele, né, diretamente, o pastor da igreja. E de repente, todo mundo falando sobre coisa, né, de como lá tinha sido o dia, ele parou tudo e olhou pra minha cara e perguntou assim: você faz faculdade? E na mesma hora, como eu já tinha conversado com a apóstola, eu olhei pra cara da apóstola assim, ela: aí, minha filha, é mistério. E eu falei assim: pastor, é o mistério de Deus aí. Por quê? Não ardia dentro, né, do meu coração, mas eu já tinha recebido uma palavra, né, de uma discípula. E quando eu falei que não, que era mistério, ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim: não se preocupa, Deus vai te dar faculdade e condições, né, para você fazer. Até então, faltava 1 ano, né, para mim finalizar os meus estudos, não tinha nem o que fazer. Eu sempre gostei muito da área, né, lá de educação física, mas hoje já não ardia tanto. E fui seguindo o meu caminho. No ano seguinte, eu finalizei os meus estudos. No outro ano, eu fiz o Enem. E eu confesso, né, pra você que eu fiz o Enem naquela coisa assim: pô, vou fazer pra mim ver como é que é, né? Pra mim saber como é que é a pegada. E quando saiu a nota, eu falei assim: pô, vou colocar algumas faculdades, né, pra ver se dá alguma coisa. Coloquei as áreas, né? Coloquei farmácia, coloquei psicologia e coloquei fono. E eu fui fazer uma pesquisa nas áreas de psicologia e de farmácia. Eu consegui mais de uma faculdade. Fono só tinha em uma faculdade, que é a que eu faço hoje. Então a minha possibilidade, de repente, de hoje fazer fono era quase zero, porque só tinha em uma faculdade. E passou algum tempo, daqui a pouco eu recebi um e-mail que tinha saído da vaga da faculdade, né, de fono, e tô aí na caminhada aí. Amém. Deus cuida de tudo, Deus faz. É verdade. A gente tem que confiar no que ele faz, né? Pastora, conta pra gente também como é que é essa vida na faculdade, né? Que a gente sabe que não é fácil. Ser cristã, ser uma pastora dentro de uma faculdade, porque em escola e trabalho já não é fácil, mas na faculdade, né? Então, conta pro pessoal aqui como que é essa vida lá dentro, a cabeça que você tem que ter, se a senhora já passou por alguma experiência em ter que se separar, se dividir, né? Porque algumas pessoas acabam não reconhecendo isso, então a gente tem que se posicionar pra gente reconhecer. Conta pra gente como é que tá sendo essa experiência lá dentro da faculdade. Então, vamos lá. Nesse período, né, eu tô hoje cursando o 2º período e eu já vivi 2 experiências, né? A primeira foi de eu ser excluída, né, pela minha opção religiosa, porque nas minhas redes sociais a minha identificação é pastora Priscila Fortaleza, pastora Priscila. E quando eu cheguei lá num grupo de WhatsApp que tinha mais de 100 pessoas, então todo mundo viu que era pastora Priscila Fortaleza. E eu cheguei lá nos primeiros dias, fiz amizade até com uma menina, mas no decorrer que a gente foi, né, se encaixando para fazer as coisas, acabou que eu caí num grupo que eu não fui aceita. Ela foi, mas eu não fui. Isso de cara, assim, né? Que é onde eu sempre costumo falar sobre que às vezes a questão da opção do preconceito religioso, né? Que às vezes as pessoas caem muito dentro nas costas do cristão, que ele é preconceituoso, mas o cristão também sofre muito preconceito, né? Familiar, na rua, na faculdade, na escola, por você ser cristão. Mas até aí, né, tudo bem, né? Tirei de letra. E hoje eu faço parte, né, de um grupo que, na verdade, não são todos, né, que são evangélicas, cada um tem um modo de pensar, cada um tem um modo de agir, cada um, né, tem um modo de ser. E uma coisa que eu estava até conversando com uma das meninas esses dias foi que eu acho que a palavra respeito, ela tem que ser 100%, né, para você poder criar um vínculo e um relacionamento. Porque, na verdade, hoje, eu vou apresentar quem eu sou. Quem eu sou dentro da presença de Deus, quem eu sou dentro da minha casa, quem eu sou dentro da minha família, eu vou ser aquilo ali. E na verdade, a partir do momento que eu respeito a pessoa que é de outra religião, eu entendo que ela tem a religião dela.
eu entendo que eu acredito que ela tem um modo de pensar dela. Eu preciso respeitar, assim como ela também tem que respeitar a minha. E até então tá dando certo, porque elas entenderam, eu também entendi. Então não existe aquela brincadeira de duplo sentido, não existe brincadeira de ofensa. Existe um respeito e tem se formado um bom relacionamento, uma coisa assim bem sadia entre eu e as meninas. Pra quem faz faculdade, né, sabe como é que é. Então a gente tem que se separar, né, de vez em quando, porque é bem complicado. Bom, a pastora só falou sobre essa faculdade, sobre sua família. Agora eu queria que a senhora falasse um sonho. Um sonho que a senhora tem na sua vida. Fica à vontade, um sonho que a senhora arde no seu coração. Um sonho distante ou um sonho curto? Sonho, a senhora sabe, um sonho. Então, hoje, nesse momento, o meu sonho é tirar minha carteira de habilitação. Muito bom. Ela falou um pouquinho aí, né, sonho, faculdade. Gente, esse som aí, né, estão aí nesse período aí de política. Eu vou voltar, então não liguem pro barulho, mas o importante aqui, foca aqui. Entendeu? Foca aqui! O foco é a gente, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Foca é a gente, hein? Agora que é o teste de foco. Se você prestar atenção nas coisas lá e prestar atenção aqui, ó, Deus tá vendo, hein? Deus tá vendo, hein? Bom, vamos lá. A pastora falou um pouquinho sobre a faculdade, sobre o sonho dela. Outra coisa, foi lançada uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Então, se você não segue a nosso Instagram, você provavelmente não viu a caixinha de perguntas. Tem alguma coisa de errada aí. Então, já siga o nosso Instagram para na próxima semana você tá seguindo, você for entrar no Instagram, porque você segue todo mundo no Instagram. A igreja toda segue, varão? Que isso, varão? Que isso? Vai seguir o Instagram da igreja em nome de Jesus pra você mandar perguntinha, a sua dúvida aqui. Ó, tá vendo? Você perdeu a oportunidade. A pastora da pessoa tá aqui, você vai fazer a pergunta pra ela. Tá vendo? Então não perca essa oportunidade de você fazer ser o próximo a perguntar pro próximo convidado que vai vir, que logo também vai estar sendo lançado na página da igreja o nosso próximo convidado. Então fica por dentro aí. Bom, vamos lá. Pastora, agora eu quero que a senhora conte uma experiência de vida. Uma experiência de vida que a senhora teve ou com a sua família, ou a senhora na rua, alguma experiência que a senhora teve. Vou dar um exemplo. Tive uma experiência num hospital que o médico me tratou mal e na hora eu acabei dando... Enfim, uma experiência que a senhora teve de vida, se a senhora tem algo para... Então, uma experiência de vida, né, pra mim, foi a minha maternidade. Porque eu vim de uma família muito rígida, né? Não tinha aquela coisa melosa, aquela coisa de abraço, beijo. Eles têm uma forma, né, de expressar o amor ajudando, cuidando, mas não tinha aquela coisa de ficar abraçando, beijando, né? Nada disso. E quando a maternidade ela chegou na minha vida, ela foi me moldando, ela foi me fazendo ser mais melosa, aquela coisa, né, para abraçar, beijar, cuidar. É uma experiência forte. Cada um deles foi uma experiência que marcou minha vida, assim. Creio que tem algumas pessoas que até se identificam, né, que possa ser que passou pela mesma coisa, uma experiência. Você que está assistindo aí, se quiser deixar uma experiência no comentário, uma experiência de vida que você teve, vamos estar lendo tudo também. Bom, pastora, me diga um hobby, algo que a senhora gosta de fazer. Então, eu gosto muito de assistir o Sensai. Sensai, gosto. Eu, às vezes, estou naquele dia corrido, naquele dia movimentado, às vezes eu gosto de, tipo assim, sentar e observar. Dentro de algumas situações, até me ajuda. Às vezes, para você descobrir alguma coisa, né? Pode ser alguma coisa, já tá por dentro. Você maldar já alguma coisa. Então, assim, eu gosto de assistir Sensai. Eu gosto bastante também. Ó, eu, antes de fazer uma faculdade de enfermagem, eu gostava muito, tipo assim,
não tinha tanto interesse, como falando, não tinha ardia dentro de mim. Só que eu gostava muito de ver negócio de bombeiro, esse negócio. Sim. Então acabou que quando eu comecei a fazer a faculdade, o curso, eu acabei entrando nessa área. Então hoje, aí às vezes estou lá, aí se eu não me engano é no 7, na Record, que costuma dar esse negócio. É muito legal, eu gosto muito. Então, esse é um hobby da senhora. É um hobby, eu gosto de fazer isso. Bom, agora a gente falou um pouquinho sobre a vida da Priscila, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a vida da pastora. Pastora, quando que a senhora teve um encontro com Deus? Foi com quantos anos a senhora se converteu? Como foi, onde foi, através de alguém? Então, eu acredito que o meu encontro com Deus foi antes de eu chegar na igreja. Eu já namorava com o pastor Henrique, a gente já era noiva há 2 anos e meio. E eu já tinha saído de casa, porque eu saí de casa, né, com 18 anos. E teve um ano que a gente estava vivendo um tempo muito difícil, a gente estava brigando muito. Não era eu ou ele, eram os dois. A gente tinha um ciúme doentio um com o outro, da gente sair, não poder olhar para um lado. E aquilo gerava muita briga, muita discussão. E teve o último ano que ele pulou carnaval, que eu vou deixar essa parte, que tem a história do bolo, que ele foi lá na casa da sua mãe, mas eu vou deixar para ele contar com a oportunidade. Ele falou assim, estou saindo, a gente estava na casa, né, da avó dele, e ele falou assim, eu vou sair com os colegas. E me deixou em casa. Eu fiquei lá, né, deitada lá, e no caso, ele tinha um tio chamado Leonardo. E esse tio estava com os irmãos e com a avó contando na sala uma história de um ex-bruxo. E ele leu a história e eu comecei a ouvir a história, estava no quarto. E chegou uma hora, todo mundo dormiu. Aí eu lembro que até hoje é nítido essa voz que ele... a frase que ele falou assim, amanhã eu termino de contar a história, porque todo mundo tá dormindo. Aí eu lá na sala, lá no quarto, peguei e falei assim, acabou a história? Aí ele falou assim, obrigada, Jesus, tem uma alma ouvindo. Não acabou não, calma aí que eu vou pra aí. Aí ele sentou lá no chão do quarto e acabou de me contar toda a história do livro. Então, naquele momento ali, eu tive uma experiência com Deus sem saber, porque gerou um questionamento dentro de mim. Porque eu comecei a me questionar, assim, poxa, eu tô no mundo, eu saí da casa, né, do meu pai, porque eu queria viver uma liberdade, queria fazer as coisas, né, do meu jeito, queria beber o que eu queria usar a roupa que eu queria falar o que, né, tudo que eu queria. E eu achei que eu teria uma felicidade e hoje eu não tenho. Eu quero conhecer esse Deus que todo mundo fala. E no decorrer, o outro irmão, né, hoje que todo mundo conhece como o Donda, né, o Leônidas, começou a me convidar, né, para ir na Rede Jovem. E quando eu cheguei lá na Rede Jovem, né, você que às vezes fala, gente, mas pra quê? Porque a Rede Jovem é chata. Não, a Rede Jovem não é chata, a Rede Jovem salva a vida. E eu comecei a chegar nos cultos, né, da Rede Jovem, tinha a festa do esquisito, tinha a festa das frutas, e eu chegava a ver todo mundo esquisito, todo mundo, sabe, todo emperequetado. E eu ficava assim, gente, que Deus é esse que eu não conheço? Que Deus é esse que, tipo assim, tá todo mundo feliz e eu não tô? Então, quando chegou num domingo, se eu não me engano foi na Páscoa ou no Dia das Mães, quase que eu não converto, por causa de um bolo de chocolate que eu queria comer. E eu não queria vir pro culto, porque eu queria ir na casa da pessoa, né, pra comer o bolo de chocolate. Aí quando a apóstola Lucilene quebrou todos os meus argumentos e eu vim pro culto. Quando eu cheguei aqui no culto de domingo, recebi uma palavra muito forte, muito forte, muito forte. E na época Deus usou uma mulher que, tipo assim, falou tudo que eu estava vivendo. Tudo. E que eu não tinha conversado com ninguém. Mas ela falou nos mínimos detalhes, porque Deus, ele é um Deus de detalhes. E quando acabou o culto, na época eu falava assim, eu não vou levantar a mão nada. Ficar pagando esses micos, ficar negócio... Eu vou ficar na igreja, mas não vou ficar falando aleluia nem glória a Deus. Vou ficar na igreja. E quando acabou o culto, eu cheguei pra apóstola e perguntei se ela queria ser minha pastora. E tô aí até hoje. Ai, que legal.
legal. Tá vendo, gente? Que a gente não sabe, né? Agora a gente olha assim pra senhora, não sabe da história, do que passou pra chegar aqui, tá vendo, gente? Quase que a mulher não veio pra igreja pra comer bolo de chocolate, gente. Chocolate. Que isso, gente? Hoje pode comer bolo, pode comer. Ó, hoje, com a presença. Então você aí fala, vou pra igreja não, vou pra festa. Você pode ir pra festa, outras festas, gente. Vem Deus te chamando agora, nesse momento, entendeu? Então você não perca essa oportunidade. Faça igual a pastora. Deixa eu comer um bolo de chocolate depois, hein? Bom, pastora, a gente conhece a senhora como a Pastora Fortaleza. Pastora Priscila Fortaleza, né? Como vocês viram aqui na semana passada, temos a minha mãe, a apóstola da igreja, né? Que é a Terremoto, o apóstolo da igreja, que é o Trovão. Teve a pastora que entrevistou eles, que é a Terremotinho. E a gente tem a Fortaleza. E a pastora, a gente quer perguntar à senhora, gente, uma dúvida, assim, uma pequena dúvida. Não só a minha, como no pessoalzinho que tá aqui atrás das câmeras, como no pessoalzinho que tá ali assistindo também. Por que Fortaleza? Por que a senhora foi batizada como Fortaleza? Minha pergunta, pô. Tá vendo, gente? Então, eu fui batizada como Fortaleza. Eu acredito que foi pela experiência que eu tive no meu início de conversão. Porque logo eu contei aqui um pouquinho falando como eu me converti, né? Logo depois que eu me converti, eu dentro de mim era nova convertida, então não conhecia o que era ser cristão, então eu achava que ser cristão era um mundo rosa, de bolinha amarela, que todo mundo era bom, que tudo ia dar certo. Então, quando eu me converti, um dos motivos foi por causa do meu relacionamento. Então, na minha cabeça, eu achava que a gente ia parar de brigar, que a gente ia melhorar, que a gente ia conseguir estabilizar todo o processo que a gente estava vivendo. Quando passou 15 dias depois que eu me converti, o pastor Henrique se converteu. E eu festejei, que a gente estava orando, buscando, tal. Uma semana depois que ele se converteu, ele pegou a aliança e deu na mão da apóstola e falando que não queria mais nada comigo. E nós terminamos, né? E eu fiquei durante 7 meses morando dentro da casa da minha sogra, né? De favor, porque eu não queria voltar para casa do meu pai, porque eu sabia que se eu voltasse, eu não iria conseguir ficar na igreja por causa da distância. Então, ele todo dia chegava 1h da manhã, né, pra gente não bater. A casa era um quarto, sala, cozinha e banheiro, né, para 5 pessoas. Então, aquela coisa, né, para não se bater durante o dia, que passava o dia inteiro fora. E eu orando, sofrendo muito, eu emagreci, eu tive depressão. Confesso pra você que fiquei horrível, porque dentro de mim eu achava que eu ia resolver e acabou não resolvendo. E eu lembro que a minha líder na época, a minha discipuladora na época, ela me deu uma palavra sobre isso. E ela disse assim, Deus, ele não se mexe em relacionamento. Se você escolher casar com o primeiro que você vê na rua e você quiser casar com ele, você vai casar. Mas se você perguntar a Deus, é ele que o Senhor quer, que vai estar comigo lá na frente, que vai formar uma família, que vai me dar um futuro, que vai estar no altar comigo. Se você perguntar, ele responde. E ela falou com tanta afirmação e eu fui para casa. E eu fui para casa e era aquela coisa de todo dia tá chorando, todo dia tá mal, todo dia pedindo, né, para voltar. Volta para mim, pelo amor de Deus, porque eu te amo, você é o homem da minha vida. Aí vi as guerras, né, da minha mente, que ela falou assim, ninguém mais vai me querer, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer, vou me jogar na frente do ônibus, vou me jogar na frente do carro, vou me jogar da ponte. E eu cheguei em casa e eu fiz uma oração, falei assim, Deus, se for ele o homem que vai crescer comigo, vai conquistar comigo dentro, né, do ministério, que vamos formar uma família, que o nosso amor vai ser restaurado. Agora, se não for, arranca ele da minha vida. E, né, para dar uma resumida, eu comecei a orar e na mesma semana eu consegui um serviço. Caramba. E eu consegui um serviço, aquela coisa era toda, e comecei a me cuidar, comecei a melhorar. E na época,
que é uma história longa, eu ia morar junto com a minha discipuladora na época. E no dia do meu batismo, que eu tava lá no sítio, aquela coisa emocionante, eu já não tinha família, né, por exemplo, já não tava com a família lá. Ela, depois do meu batismo, ela reuniu a célula, né, e disse que não, e depois ela me chamou, aí falou que não poderia mais me liderar, né, as meninas, e depois ela me chamou no particular e falou que eu não poderia mais morar com ela, porque ela estava restaurando o casamento dela. Aí eu fiquei naquela situação, poxa, eu tenho um salário, mas o meu salário não dava para pagar aluguel e mobiliar a casa. Não tinha como mais ficar na casa da minha sogra, porque eu já estava naquela situação. 7 meses e nada tinha acontecido, então eu tinha que dar um passo na minha vida, eu tinha que resolver minha vida. E eu fiquei nessa coisa, mas na semana que eu ia embora, né, que eu tinha decidido, né, voltar para casa, né, do meu pai sem querer, eu cheguei do culto e foi um dia que ele chegou cedo em casa. E ele chegou cedo, ele sentou, eu disse, não, vem cá, vamos conversar. E ele pegou e falou assim, tem certeza que você quer voltar pra mim? Eu falei assim, tenho. Tem certeza que você me ama? Eu falei assim, te amo. Aí ele falou assim, então a gente vai voltar. Mas se a gente voltar, a gente não vai, nós não vamos namorar não, nós vamos noivar e casar. E nós ficamos mais 5 meses em propósito, orando, e ele fez o propósito, né, de raspa a cabeça, eu fiz o propósito do doce total, e foi o período que nós se preparamos, né, para casar. E graças a Deus nós casamos e viemos. E logo depois desse período aí, o Fortaleza nasceu. Acho que foi o que eu fiz. É uma história, né, que é Isso, gerada. é uma história. O termo motivo da pastora essa foi gerada com a história dela, da senhora foi gerada com a história, é muito legal. Legal mesmo. Bom, vimos aí, né, sobre o Fortaleza da pastora, um pouquinho da vida da pastora. Pastora, a senhora tem alguma música que marcou a senhora, uma música que a senhora goste muito? Alguma coisa assim? Então, tem um louvor que eu gosto muito dele e é o Me Amas, da Aline Barros. Ai, eu gosto Me muito Amas dele é um também. louvor que é como se Deus ele estivesse falando assim, ó, eu te amo, e eu tivesse essa convicção, ele me ama. Porque a verdade se eu for olhar todo o meu histórico, né, de vida, né, todo o processo que eu passei, né, para me chegar até aqui, se não fosse por amor dele, de repente, eu não estaria aqui. Bom, a gente chegou aqui na parte do testemunho, a senhora já acabou, a gente juntou, Meu Deus. aí contou um pouquinho do testemunho dela. E vamos lá, pastora, agora eu vou fazer 3 perguntas para a senhora. Sim. 3 não, 4 perguntas. E depois a gente vai finalizar com as perguntas do Instagram que mandaram para a senhora e com uma brincadeira para a gente fechar o podcast. Sim. Vamos lá, 4 perguntas. A primeira pergunta que eu vou fazer, o tema, né, desse podcast é: vale a pena perseverar? Né? E a pessoa está contando também sobre essa história da senhora e tem a perseverança aí também. Sim. E a primeira pergunta é: se a senhora pudesse colocar um pilar ou um motivo para perseverar, qual seria? Deus. Caramba, não tem nem como foi não colocar Deus, né? Deus é o meu pilar. Porque ele que me fez viver toda essa caminhada aí, nesses 19 anos aí de convertida, que não foi anos fáceis, mas nesses 19 anos eu aprendi que eu preciso evoluir, eu preciso avançar, e é ele que me faz perseverar nos dias difíceis assim. Legal. Você, comenta aí qual é o pilar que faz você perseverar. Qual seria? Comenta aí embaixo. Pastora, como a fé ou a espiritualidade influencia a sua capacidade em perseverar? Então, lá na faculdade eu estava estudando agora nesse início de semestre sobre neurociências, né? Você vai entender por que eu estou falando isso. E a gente estava estudando sobre neurônios, sobre algumas coisas, né? Sobre sistema nervoso. E eu aprendi, levando, né, para agora a nossa vida espiritual, que não existe ninguém fraco. Às vezes as pessoas falam assim,
eu pequei, eu desisti, eu desanimei porque eu tô fraco. Não existe. A palavra fraqueza não existe na nossa vida. Existe mudança de direção. Porque se você parar, né, para pensar, uma pessoa quando ela tá forte, ela tá direcionando a sua vida, a sua mente, o seu foco para aquilo que você acredita. Né? Assim, por exemplo, hoje eu faço faculdade, eu até coloquei esses dias, né, nas redes sociais um pouquinho sobre isso. Que às vezes, por que hoje eu estou fazendo aqui uma faculdade? Porque teve um momento, eu tive um conflito. Sim. Eu tive um conflito entre eu acreditar que eu poderia fazer aquilo ali e o conflito do medo da frustração. Poxa, aí e se eu fizer e não der certo? E se eu fizer aquilo ali e não acontecer? E naquele momento que você entra em conflito, você entra dentro, né, de uma questão que você precisa tomar uma decisão. Sim. Ou você não vai fazer, porque você vai ficar com medo de fazer aquilo ali, ou você vai arriscar. Eu decidi arriscar e estou tendo um bom resultado. Então, na verdade, hoje, a questão, o que a nossa vida espiritual ela influencia na perseverança, é quando você entende quem é Deus, você entende que Deus ele não perde batalha. Então você entende que se o seu pai ele não perde batalha, se o seu pai ele está te motivando, se o seu pai ele acredita em você, você não pode ter um outro pensamento. Então, na verdade, eu hoje, a minha vida espiritual, ela me influencia na questão da perseverança, porque se eu não tivesse Deus na minha vida, nada de tudo que eu já vivi, que eu já conquistei, que eu já perseverei, eu com certeza, de repente, eu poderia ter vivido aquilo ali. Verdade, né? Tem que ter cabeça ali. Bom, né? A terceira pergunta é: o que para a senhora, né, significa perseverar em tempos difíceis? Então, perseverar em tempos difíceis, né? É você acreditar que você pode mudar o seu cenário. Você pode sair daquele ambiente ali. É persistir, né? Acreditar, confiar, como você estava dizendo. Você olhar para aquela situação ali. Eu estava esses dias falando na tela e eu falei um pouquinho sobre isso. Que você precisa visualizar aonde você está. Mas você precisa focar aonde você quer chegar. Isso. Bom, para a gente finalizar essa parte das perguntas, a pergunta é: o que a senhora falaria para alguém nesse momento que possa estar assistindo esse vídeo, que está sem esperança na sua vida familiar, na sua vida ministerial, pode estar com uma depressão? O que a senhora falaria para alguém nesse momento que está sem esperança? Sem esperança de vida? Então, eu falaria aquilo que eu ouvi lá no início da minha conversão. Eu falaria para essa pessoa: busque se apaixonar por Jesus. Porque, às vezes, dentro de tanta situação que a gente vive hoje nos dias atuais, é muita coisa acontecendo, é muita informação, sabe? É muita maldade. E às vezes a gente acaba perdendo a nossa fé, perdendo o nosso foco, né? Se decepcionando. Mas quando a gente tem um conhecimento de quem é Jesus na nossa vida e a gente se apaixona por Ele, a gente se apega a Ele. A gente sabe que a palavra nos ensina que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então não tem outro meio, não tem outro caminho, não tem outra forma, não tem uma matemática que possa nos dar uma perseverança, que possa solucionar. Porque a gente sabe que os dias maus vão vir, as lutas vão vir, né? Eu costumo falar que, às vezes a gente fala assim: não, Senhor, me dá fé, Senhor, me dá fé, Senhor, me dá fé. Mas, se a gente parar para observar, se Deus ele nos deu o dom da fé, é porque Ele sabia que a gente teria os dias difíceis. O problema é que a gente quer viver a fé nos dias bons. O armário está cheio, está dando tudo certo, a gente, não, eu tenho fé que Deus vai abrir porta e as coisas vão acontecer. Não. Mas usar a fé é nos dias difíceis. Então, é quando a gente confia verdadeiramente no Senhor,
se apaixona por ele, a gente sabe que o dia mal vai passar, o dia bom também vai chegar e que em todo tempo Jesus ele vai estar do nosso lado ali para poder nos ajudar a suportar. Amém. Então você que está passando aí por esse momento, pega essa palavra, se apaixone por Jesus. Essa é a frase. A gente finaliza essa parte da entrevista como se apaixone por Jesus. É verdade. Bom, agora a gente vai para as perguntas do Instagram. Chegamos nas perguntas. Vamos lá. Vamos lá. Para você que fala, como você pergunta? Lá no Instagram, gente. No Instagram, já falei para vocês, é a terceira vez que eu tô falando, no Instagram da igreja. Vai seguir o Instagram, em nome de Jesus. Bom, pastora, já começa assim. Fizeram uma pergunta para a senhora assim, para selecionar algumas perguntas. Se a senhora pudesse ser um animal, qual escolheria? Então, eu seria o boi. Vou explicar para você. Você explica o porquê. Aqui na cidade de Luz de Vida, a apóstola ela tem um ato profético dos 4 seres viventes. E eu sou o boi. E durante algum tempo, as pessoas elas não tinham conhecimento, o entendimento do significado do boi, né? E às vezes pegava aquela cultura do mundo, quando se falava boi, aquela coisa do chifre, aquela coisa toda. Quando, na verdade, as pessoas começaram a entender o significado do boi, que é força, obediência, as pessoas elas começaram a aceitar e receber essa unção. Eu falei aqui sobre o nome Fortaleza, que é a questão que é uma coisa que está dentro de mim. O boi, a unção do boi também, eu sinto muito essa ligação quando eu estou fazendo a dança do boi, esse momento do ato profético. Então, assim, sinaliza força, sinaliza a obediência, o coração de servo. Então, eu seria o boi. Sim. As pessoas não entendem, falar boi, você fica logo... Boi. Assim, mas boi faz parte dos 4 seres viventes, fala sobre a força. E uma coisa que eu achei na outra, Fortaleza, o boi fala sobre a força. É verdade. Tem a força aqui, meu amigo. Bom, outra pergunta. Isso foi até uma coisa que a senhora já tinha falado, né? O que você diria para a Priscila antes de aceitar Jesus? Caramba. Se a senhora fosse apaixonar da Priscila agora e a senhora encontrasse a Priscila agora nesse momento na rua sem Jesus, o que a senhora falaria para ela? Acorda, meu filho, tá perdendo tempo aí. Acorda! Se o lugar não é seu, Deus não escolheu você para ficar aí. Você tem algo especial, você tem um selo, você tem uma marca na sua vida que Deus ele quer te usar. Então, para de perder tempo aí. Você tá nesse lugar e tá perdendo tempo. Nada melhor, ninguém melhor do que a gente mesmo, né? Pra se olhar e falar, Verdade. você tá errando nisso, tal. Eu tenho um costume que todas as vezes que eu tô passando por algum processo pessoal, eu me olho no espelho e eu me pergunto o que você quer. Eu tenho isso comigo, de me olhar no espelho, assim, acorda, Priscila, o que está acontecendo com você? Acorda, você vai para onde, né? Qual é o caminho? Isso me dá muito certo, assim. É umas loucuras, né? Isso me lembra até um professor que ele falou pra mim, eu estudava num curso militar, e ele disse assim, ele falou assim pros alunos, vocês que têm dificuldade, ele é professor de português, vocês que têm dificuldade em português, a gente aprende sobre o sujeito, vai olhar para o espelho e começa a falar qual é o sujeito, qual é a oração, e começa a falar para o espelho que vocês vão aprender com vocês mesmos. Eu achei muito interessante, muito legal. Bom, pastora, para a gente finalizar a caixinha de pergunta, tá assim. Se a senhora pudesse escolher um personagem da Bíblia para bater um papo, qual a senhora escolheria? Ruth. Muito bom. Ruth é um dízimo para mim. Uma mulher assim... Foi rápido, incrível. Nem pensou, foi papo rápido. Bom, pra gente fechar, sempre tem aquela brincadeirinha no final, aquele quebra-gelo. Na semana passada foi rapidinha de palavras, agora vai ser rapidinha de fotos. Meu Deus. Eu vou mostrar algumas fotos pra senhora, que ela não viu as fotos, a gente não mostrou pra ela. O que vai dar isso, gente? E a senhora vai me falar a primeira coisa que na sua cabeça. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. 1, 2, 3. Não pode ser o nome do
coisa. Tipo, eu cortei ela porque ela vai demorar. Como assim, é pra um leão. Não pode ser leão, tem que ser uma coisa, tipo, força, guerra, sei lá. Vai. Jesus. Liberdade. Família. Fortaleza. Mudança de vida. Meus amores. Oh! Essa foi difícil, hein? A produção escolheu. Santidade. Arrependimento. Acho que foi aí. Acho que acabou aí. Deixa eu conferir. Deixa eu conferir se é isso. É isso. Foi esse nosso segundo episódio. Aguarda pro terceiro episódio. Ficam aí na esperança, na expectativa, porque tem grandes coisas vindo. Bom, gente, dia 12, semana que vem, tem nossa conferência Baixada, G12. Vai vir igreja de Guadalupe, de Nova Iguaçu, de Macaé, de todo qualquer lugar, para estar aqui nesse lugar, nesse ambiente, na cidade de Fôlego de Vida. Então, pra você que não sabe onde é, pode mandar mensagem pra gente lá no Instagram da igreja ou no nosso Instagram, mas aqui na Rua Ptolomeu, Jardim Glaucia, Belfor Roxo. E você que tá assistindo esse vídeo é o nosso grande convidado. Então, chega aqui, procura a gente, qualquer pessoa que fala, vem pelo YouTube, vem pelo podcast, e a gente vai estar aqui te aguardando. Pastor, você tem alguma coisa pra falar aí, pra gente finalizar? Então, quero agradecer a oportunidade, dizer que foi maravilhoso estar aqui com vocês e que possa vir mais, que a gente tem bastante assunto para falar. Isso aqui foi só uma pincelada daquilo da vida da pastora Priscila Fortaleza e que você possa ter se identificado, né, com um pouquinho da experiência aí que você ouviu e saber que Deus tem um propósito na sua vida, na sua casa e que o que você precisar, a gente está aqui para servir vocês, tá bom? Beijo no coração. Beijo, gente!